Boa noite, queridos. Nós vamos dar início mais uma live e para nós é um prazer em servir vocês e também lembrando que você também pode compartilhar com outras pessoas para que elas também possam interagir conosco e ouvir da palavra de Deus e ser abençoada, agraciada pelo Senhor Jesus. Amém, querido? Quero ler um versículo, um Salmo 95:1, que diz assim: venha, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos e louvor. Pois o Senhor é o grande Deus. Amém, querido? Então, com alegria, vamos adorar o Senhor, que já está neste lugar para abençoar as nossas vidas, a tua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe a todos. O Criador se fez homem, a majestade serve. O justo se fez pecado, a fenda na rocha se abriu e me fez entrar onde eu pude te enxergar. Da sua glória despiu-se para com ela vestir-me, tomando a cruz que era minha, me deu a sua coroa e me fez entrar onde era impossível eu ir. Fez-me aceitar ao seu lado, junto ao Pai. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, inseridos nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus. Inseridos nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus, pois unicamente, definitivamente,
definitivamente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Ele é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Do início era essa palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, e Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Mas sorte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste
viver estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vive está. Tu és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O nome mais lindo, o nome mais lindo, igual ao seu não há. O nome mais lindo, o nome mais lindo, igual ao seu não há. E toda culpa, toda vergonha, meu amado em si levou. Todo pecado foi derrotado, mais salvo que a neve me tornou. E Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus, o nome mais lindo, o nome mais lindo,
igual ao seu não há. O nome mais lindo, o nome mais lindo, igual ao seu não há. E toda culpa, toda vergonha, meu amado em si levou. Todo pecado foi derrotado, mais alvo que a neve me tornou. Jesus, Jesus, o nome mais lindo, Jesus. Jesus, toda culpa, toda vergonha, meu amado em si levou. Todo pecado foi derrotado, mais alvo que a neve nos tornou. Jesus, 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 onde você estiver, vamos declarar esse nome. Jesus, o nome mais lindo é o seu. Jesus, 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 Jesus. E toda culpa, toda vergonha, meu amado em si levou naquela cruz. Todo pecado foi derrotado, mais alvo que a neve nos tornou. Estamos vestidos no Cordeiro, estamos vestidos no Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Estamos vestidos no Cordeiro, estamos vestidos no Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele que é perfeito. Com mais força, estamos vestidos no Cordeiro, estamos vestidos no Cordeiro, aquele que é perfeito, aquele Jesus. Jesus, vamos declarar Jesus, 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 Jesus. Nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele fez. Nós somos o que Ele é, nós somos o que Ele tem, nós temos, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele fez. Nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez. Somente por causa do sangue de Cristo na cruz,
Nós somos o que Ele é. Nós temos o que Ele tem. Jesus, Jesus, vamos declarar. Jesus, Jesus, vamos declarar. Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É um privilégio muito grande poder estar aqui novamente, queridos, para mais uma live, mais uma ministração da palavra do nosso Deus. Amém? E nós cantamos aqui, amado, nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, por causa do que Ele fez. Então, eu queria pegar aqui, amado, um gancho nessa última frase, porque isso, amado, é absolutamente o que a Bíblia diz que somos, né? A Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos ser revestidos da sua glória. A Bíblia diz, amado, que Ele se fez pobre. Para quê? Para nos enriquecer. A Bíblia diz que Ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz, amado, que Ele se fez servo, para que nós pudéssemos, então, amados, ser senhores do nosso destino, ser donos das nossas escolhas. Então, querido, a Bíblia diz que Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser santos. Enfim, nós precisamos meditar nessa verdade e entender de fato quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Semana passada nós vimos que, semana retrasada, na verdade, nós vimos que Jesus, Ele transforma a água em vinho. Então nós vimos que os limites humanos foram claramente estabelecidos. Quando acabou o vinho, não tinha mais vinho, e aí então entrou o ilimitado de Deus, quando Jesus vem e faz o milagre, né? Nós vimos também, na semana passada, Jesus sendo concebido por Maria de uma forma sobrenatural. Então, em ambos os casos, nós vimos o impossível acontecendo. E nós vimos que a fórmula para vermos o impossível é pegarmos as promessas que Deus tem com relação àquela situação, com relação às nossas vidas. Segundo, a graça de Deus que fará com que o milagre aconteça, porque não está baseado no nosso merecimento, mas baseado naquilo que Jesus fez por nós. Então nós temos a promessa, nós temos a graça, aí nós exercitamos fé e declaramos essa palavra. Resultado, o impossível acontece, o milagre acontece. Amém? Então você vê, o vinho comum, o vinho limitado do homem acabou, mas aí o vinho excelente, o vinho melhor, ministrado pela graça de Deus, então ele vem em abundância. Amém? Você vê, Maria, uma moça virgem, sem poder engravidar, porque seria impossível, mas aí, amado, o que acontece? A Bíblia diz que ela creu, ela chega na casa da sua irmã, da sua prima Isabel, e Maria diz, bem-aventurada és tu, que creu em tudo aquilo que te foi falado, por isso essa palavra se cumprirá. Amém? Então, amado, a condição ali foi crer. Querido, em Lucas capítulo 1, no verso 37, a palavra de Deus diz que, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis. Então, todas as promessas de Deus para nossas vidas se cumprirão, em nome de Jesus. Eu queria hoje continuar ainda falando disso, querido,
da importância de nós crermos naquilo que Deus tem para nós, queria ler com vocês um texto de Hebreus 10, 35 em diante, que diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, ó Pai, agradecer por essa palavra e queremos pedir ao Teu Espírito Santo que ministre no coração, na vida de cada irmão e de cada irmã aqui esta noite. Ó Deus, que a Tua palavra encontre lugar, ó Deus, e traga renovo em nome de Jesus. Amém? Então, amado, a palavra de Deus começa falando que nós não podemos rejeitar a nossa confiança. Confiança, amado, em Deus, a nossa fé em Deus, porque essa confiança e essa fé, ela vai produzir um grande e avultado, ou seja, algo percebível, algo fenomenal da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Então, essa fé, ela precisa ser cultivada com o quê? Com paciência. Então, olha que interessante, porque necessitar de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, muitas vezes, amado, nós aprendemos aqui que você tem promessa, você tem graça, agora você precisa exercitar fé para que você alcance o cumprimento dessa promessa. Então, é com paciência que você vai perseverar na fé, que você vai insistir em continuar crendo até que o milagre aconteça. Amém? Então, nós vamos entender, irmãos, algumas afirmações de Jesus com relação a um texto que muitas pessoas usam para justificar. Uma vez eu fui num determinado culto, né, era um culto até do conselho de pastores, e um irmãozinho, um pastor, foi fazer a abertura do culto, na hora de tirar a oferta. Aliás, ele foi fazer a coleta da oferta, e aí aquele pastor disse assim: olha, irmãos, eu não vou aqui falar que Deus vai prosperar a vida de ninguém, porque eu não acredito dessa forma. Muito pelo contrário, eu acredito que aqui vai ser prova. Eu acredito que aqui vai ser luta, eu acredito que aqui vai ser tribulação, eu acredito que aqui, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, querido, aquele irmão, ele, infelizmente, ele tem essa visão, de que aqui nesse mundo é só prova, tribulação. Então, eles pegam os textos, no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eles pegam então essas aflições, e diz assim: não, pastor, nós temos que ter fé em Deus, mas não é tudo que Deus vai fazer. Mas você quer ver uma coisa, irmãos? Normalmente, as piores lutas que o crente passa é na área financeira e na área da saúde. E na família também. São as três piores. Agora, com relação à saúde, irmãos, em nenhuma situação, em nenhum caso, Jesus chegou para uma pessoa e disse: olha, eu não vou te curar agora, porque se eu curar você agora, eu interrompo a lição que Deus está te dando. Se eu te curar agora, eu vou interromper a provação que Deus colocou para você passar, para você poder aprender algumas coisas. Muito pelo contrário, amado, a Bíblia diz que Jesus não perguntou absolutamente nada, antes, vendo a fé das pessoas que o procuravam, ele curou a todos. Nenhuma pessoa veio a Jesus e ficou sem cura. Né? Em alguns textos que generalizam um pouco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, então, passando para além do rio, uma grande multidão veio ter com ele, e ele expulsou o demônio e curou a todos os enfermos. Então, amado, nós não podemos pensar que
a falta de saúde é provação de Deus na minha vida e na sua vida. Porque se fosse, Jesus teria nos ensinado o que era, mas ele nunca ensinou isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E se nós pensarmos que Jesus levou 100%, 99,9% das dores e deixou 5%, então a vitória de Jesus não foi perfeita. Amado, acredite, Jesus não precisa de mexer na tua saúde para te dar ensinamento nenhum. Amém? Segunda coisa, normalmente a maioria das lutas, além de saúde, é na vida financeira, talvez essa seja a maior. E aí a pessoa vive num perrengue danado. Aí ele fala assim, não, Jesus falou que no mundo eu teria aflição. Irmão, primeiro, Jesus em nenhum momento também chegou e disse, olha, você está passando essa luta e vai continuar passando. Muito pelo contrário, irmãos. Até o jovem rico, que era avarento, apegado ao dinheiro, não quis abrir mão do dinheiro para seguir Jesus, nem com o jovem avarento Jesus ensinou esse tipo de coisa. Poderia, olha, daqui mais um ano eu vou pesar a mão, o Pai Celestial vai pesar a mão e você vai perder tudo para você aprender o que é mais importante. Irmão, mas nem isso. E aí, muitos dizem, não, a gente tem que passar por isso. Jesus nunca ensinou isso. Amém? Então, normalmente os problemas financeiros é briga por causa de dinheiro, ou briga por falta de dinheiro, luta por falta de dinheiro. Então, Jesus ensina, lógico, que o mau uso do dinheiro, depois lá na frente, a palavra de Deus vai falar, Timóteo vai falar, Paulo escreve a Timóteo dizendo que o mau uso do dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, né? Mas não fala, amado, que é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, é o mau uso do dinheiro. Então, muitas vezes é esse mau uso do dinheiro que está causando todos os males que você está enfrentando. Mas não é o que Deus tem para você, não é o que Jesus tem para você. Essas lutas, irmãos, são resultados de escolhas mal feitas, de escolhas erradas, de agir sem ter a devida direção de Deus, sem ter a sabedoria de Deus para decidir corretamente. Amém? Então, uma outra coisa interessante, irmãos, quando a luta é por falta mesmo, escassez de dinheiro. Então, Jesus ensina a confiar em Deus e não no dinheiro, né? Mas em nenhum lugar Jesus fala assim, confia em Deus agora porque o dinheiro ele virá depois, né? Então, querido, é importante a gente entender que Jesus, muito pelo contrário, quando ele viu a multidão faminta, se teve compaixão, foi lá e multiplicou o pão, multiplicou o peixe, né? Quando Maria joga o perfume, que custava 300 denários, 300 dias de serviço, ele recebeu, falou, não, ela fez a coisa certa. Então, o que mais? Quando cobraram Jesus a respeito do imposto, ele falou para Pedro, Pedro vai lá, joga o anzol, pega um peixe, da boca do peixe você vai pegar o necessário para pagar o imposto por mim e por você. Então, Jesus tinha um tesoureiro que caminhava com eles, irmãos, e que tinha dinheiro naquela bolsa. E, enfim, irmãos, né, já ouvi alguém dizer assim que Jesus, ele era dono de uma casa, e foi para a sua casa em Cafarnaum, então ele tinha casa própria, né? E a roupa de Jesus era de linho, tecido de alto a baixo, e os soldados então lançaram sorte. Por que não cortaram? Porque a roupa era boa, com certeza, irmãos, era alguma coisa fina, usada por poucos. Então lançaram sorte, por quê? Porque se fosse um trapo velho, ninguém ia querer. Lançaram sorte da roupa de Jesus, por quê? Porque a túnica era tecida de alto a baixo, era obra de um tecelão eficiente. Então, amado, Jesus não era essa pessoa que você pensa, e nem quer que você seja essa pessoa que passe a vida toda aí, irmão,
atribulado. Você tem promessa de Deus na sua vida, na vida financeira? Tem. Bem, você precisa crer nessa promessa. Segundo, a graça de Deus está sobre a sua vida? Está. Então, querido, mergulhe na graça de Deus sobre a sua vida e não fique pensando que só quando você for merecedor que Deus vai te dar, porque isso não é graça. Isso é lei. Então, pegue a promessa. Pegue, querido, a graça de Deus que está sobre a sua vida e comece a exercitar fé, comece a fazer declarações, a minha vida vai mudar, minha vida vai mudar, minha vida vai mudar. Comece a declarar, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas para comigo. Enfim, vai declarando, porque isso vai fazer diferença. Amém? Segunda coisa, irmãos, que a gente aprende é que escolhas erradas sempre vão trazer tribulação. Querido, você compra o carro sem pedir direção, sem levar no mecânico, compra o carro simplesmente por teimosia, por impulso. Aí depois que compra o carro vai falar, puxa vida, olha, eu devia ter levado no mecânico antes. Aí vem o problema. Né? Às vezes compra um imóvel sem ir na prefeitura saber se tem dívida, se não tem dívida, enfim, aí descobre que tem um monte de dívida de IPTU e de outras coisas com relação àquela casa. E agora? Agora você tem um problema. Então, irmãos, escolhas devem ser dadas com sabedoria, com inteligência. Amém, amado? A Bíblia diz, amado, que o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. Em outro texto, a Bíblia fala que seja o árbitro de Deus, aliás, seja a paz de Deus, o árbitro em vossos corações. Querido, você pode ver, a maioria das vezes, quando você fez uma escolha errada, você estava sem paz. A maioria das vezes, quando você fez uma escolha errada, você não tinha paz. No fundo, você sabia que tinha alguma coisa errada. Aí depois que aconteceu, você falou, puxa vida, bem que alguma coisa estava me avisando, bem que alguma coisa eu estava sentindo. Então, não faça, espere um pouco mais, ore um pouco mais, se informe e faça a escolha correta. Amém? Agora, irmãos, para que realmente, irmãos, aconteça na sua vida o impossível, o milagre de Deus, ou para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, querido, então nós já aprendemos aqui. Primeiro, eu tenho promessa, eu estou debaixo da graça, ou seja, do favor imerecido de Deus, eu tenho fé, então o milagre vai acontecer, o impossível vai acontecer. Amém? Agora, o caminho, irmão, para esse impossível acontecer, ele passa por duas situações. Primeiro, o me esforçar para que isso aconteça, ou descansar. Então, querido, a notícia boa é que você não precisa se esforçar. Muito pelo contrário, você precisa descansar. E aqui, irmãos, existe um antagonismo, existe aqui um paradoxo, existe aqui uma coisa que é importante nós entendermos. Veja bem, irmãos, quando eu descanso em Deus, a minha cabeça ela fica em paz, o meu coração fica em paz. Aí se cumpre o que diz lá em Filipenses 4, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, estou em paz. Quando eu estou em paz, querido, normalmente a minha cabeça funciona melhor. Eu penso melhor, eu decido melhor. Querido, se eu tiver que executar uma tarefa, eu vou ter disposição, porque eu estou em paz. Eu estou descansado interiormente. Então, externamente, eu vou produzir muito mais. Por fora, eu vou produzir muito mais. Vocês estão entendendo? Agora, irmãos, se eu estiver com a minha cabeça cheia de preocupação, cheia de ansiedade no meu coração, querido,
eu travo e você trava. E aí você tem um monte de coisa para fazer e não consegue fazer nada. Sabe por quê? Porque você não sabe por onde começar. Dentro de você fica um turbilhão agitando o teu coração, agitando a tua mente, em alguns casos, gerando até depressão, gerando até uma tristeza profunda, e você acaba não fazendo nada. Então, querido, o primeiro passo é que você precisa descansar em Deus. Salmo 47, 5, se não me engano, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, veja, irmão, quando Maria está ali na casa dela, uma menina, e o anjo chega e diz, salve agraciada, porquanto achaste graça diante de Deus. Você vai ter um filho, e o seu nome será Jesus, e assim, 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 vai anunciando ali os detalhes. Irmão, Maria leva um susto. E a Bíblia diz que ela se pôs a pensar como seriam aquelas coisas. E aí o anjo falou, você precisa pensar muito não, porque não precisa querer entender, só creia, porque você achou graça diante de Deus. Maria creu e disse, que se cumpra em mim a vontade do meu Senhor. E pronto. E aí, amado, ela creu e recebeu. Amado, é importante que você creia que Deus te ama, que Ele tem o melhor para a tua vida, que Ele quer cuidar de você. Amém? Agora, pegue os teus problemas e apresente-os diante do Senhor. Apresente os teus problemas diante do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é isso? É pegar, então, o determinado problema que está aqui na tua mente, querido, e falar com Deus a respeito dele. Falar, Senhor, olha, eu estou aqui hoje preocupado, porque eu tenho amanhã uma conta para pagar. Deus, eu não sei o que eu vou fazer, isso está me preocupando, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, e vai falando os detalhes do problema, coloca tudo diante de Deus. Quando você acabar de colocar, você fala, Deus, está nas tuas mãos, e eu creio, Pai, que o Senhor tem um milagre. Irmão, agora a partir do momento que você pôs na mão de Deus, o problema não é mais teu. Então você não tem mais que ficar carregando esse problema, carregando essa preocupação. Irmão, seja com filho, seja com filha, seja com nora, seja com genro, seja com o bebê. Querido, colocou diante de Deus, descansa em Deus. Amém? Então, é muito importante você entender isso. Olha que interessante, amado. A palavra diz, vamos pensar aqui. Maria se esforçou para ter o menino, Jesus? Não, ela creu e recebeu. Amém? E muito pelo contrário, ela estava tão em paz que aquele menino era filho de Deus, que ela teve disposição para fugir para o Egito, voltou do Egito quando o faraó, o Herodes tinha morrido, foi recomeçar a vida em Nazaré, porque ela era de Belém, né, junto com José, foi recomeçar a vida em Nazaré. Então, teve disposição para isso tudo, porque estava descansada, certeza de que Deus está cuidando de mim. O noivo do milagre que nós citamos a semana passada, o noivo teve algum problema? Precisou se esforçar? Não. O noivo precisou sair correndo, pegar o telefone, liga para o fulano, vê se ainda está aberta a distribuidora, vê se ele me dá um prazo, se ele vende para a semana que vem ou para o mês que vem. Irmão, liga para o fulano, vê se ele tem um estoque de vinho lá. Irmãos, pelo amor de Deus, entenda o que é descanso. O noivo estava descansado, porque ele havia convidado Jesus para a festa. Jesus estava lá. Você convidou Jesus para a tua festa, para o teu coração, então descansa, querido. O noivo estava descansado ele ficou. Amém? Maria ficou preocupada, falou, Senhor, acabou o vinho. Jesus falou, calma, Maria, calma, que daqui a pouco eu vou fazer o que tem que ser feito, ainda não chegou a hora. Irmãos, aí Jesus vai lá e faz a água virar vinho, um milagre tremendo. Amém, querido? Então, nós temos que entender. Agora, olha só, Provérbios 21, 31 diz, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém a vitória vem do Senhor. Então, é aqui que está, irmão, o paradoxo. Olha só, se a vitória vem do Senhor, para que o cavalo tem que se preparar para a batalha?
Naquela época, o cavalo, então, ele era todo ornamentado, em algumas situações até com enfeites de ouro. É colocado um peitoral do cavalo, a biga que ele iria puxar com 1 ou 2 soldados em cima, normalmente com um grande estoque de lança, e eles iam correndo e atirando lança, ia correndo com aquele cavalo, atirando lança, e faziam estrago. Tanto é que o exército que tinha cavalos e carros eram mais temidos, né? Entendeu? O exército de Faraó na época, quando o povo de Israel saiu do Egito, era o mais poderoso da terra, porque tinha muitos carros e muitos cavalos, e foi com esses carros e cavalos que eles perseguiram Israel, né? Por isso que Miriam depois cantou, né? Eu cantarei e bendirei ao Senhor, porque Ele afundou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Amém? Então, amado, mas veja bem, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém a vitória vem do Senhor. Então, isso mostra, amado, que descansar no Senhor, sabendo que o Senhor me dará a vitória, não quer dizer que eu tenho que ficar passivo, não quer dizer que eu tenho que ficar dormindo, não quer dizer que eu tenho que ficar com a rede na varanda e deitado nela, esperando a morte chegar. Não, eu tenho que levantar e preparar o cavalo. Eu tenho que ir lá no campo, eu tenho que pegar o cavalo, eu tenho que dar comida para o cavalo, eu tenho que dar água para o cavalo, eu tenho que alisar o pelo do cavalo, eu tenho que colocar toda a indumentária sobre o cavalo, eu tenho que preparar o cavalo para a batalha, ainda que o cavalo não vai guerrear, porque quem vai me dar a vitória é o Senhor. Mas por que, amado, que é assim? Eu não sei, mas é assim, e Deus quer que seja assim. De repente, amado, seja só para nós assistirmos, estarmos preparados, vestidos para a guerra, para assistirmos à vitória do nosso general, que foi à frente da batalha. Amém. Interessante, amado, que a Bíblia é cheia de exemplos. Quer ver um outro exemplo? Josafá. A Bíblia diz que Deus falou com Josafá, e Josafá então se preparou para a guerra, ordenou para a guerra, marchou para a guerra, encontrou com o seu inimigo no vale tal, que depois ficou chamado como vale... Eu esqueci agora o nome do vale. A batalha foi tão interessante que até aquele vale recebeu um nome. Então, querido, Josafá então foi, e aí Deus então mandou que ele colocasse cantores, músicos, todo mundo ordenado para a batalha. E aí, amado, na hora certa, hora do soldado então, né? Imagina o soldado, todo um exército de Israel, com um escudo, com couraça, com o cinturão, o sapato, a sandália preparada para a guerra, própria da guerra, a espada, né, alguns com lança, todo mundo preparado para a guerra. Aí agora estamos preparados, vamos guerrear? Não. Por quê? Porque a vitória vem do Senhor. A Bíblia diz então que Josafá parou e Deus falou, parai e vede o livramento do Senhor, porque nesta batalha não tereis que pelejar. E aí você já sabe a história, né? Josafá mandou os cantores começar a louvar o Senhor, eles começaram a louvar o Senhor e a exaltar o Senhor, e, resultado, os próprios inimigos se mataram. O mesmo aconteceu com Gideão, irmãos. A Bíblia diz, olha Gideão, irmão Gideão, é até engraçado, né? Deus fala com Gideão, Gideão, levanta-te. Irmão, precisava ter mandado Gideão levantar. Deus não poderia ter ido lá e ter feito a obra, acabar com os midianitas e com os amalequitas sozinho? Podia, mas não, ele vai e chama Gideão. Irmão, Gideão não pegou na espada, Gideão não derramou uma gota de sangue, Gideão não fez absolutamente nada a nível de guerra, de estratégia de guerra, humanamente falando, não fez nada. Só que ele se preparou para a batalha. Então, ele recrutou o exército de Israel, 30 e tantos mil pessoas vieram, né? Quase 100 mil soldados vieram, depois 70 mil foram dispensados, sobrou 30, depois foi embora 20.700, ficou só com 300, e aí Deus falou, com esses 300 eu livrarei Israel da mão dos midianitas. Aí ele sobe no morro, né, na parte alta do espigão do morro, e lá no vale estava o exército dos midianitas. E aí, então,
eles tocaram 300 pessoas tocando buzinas, né? É aquilo que a gente chama de chofar hoje, ou trombeta. Tocaram as buzinas, quebraram os vasos, e uma mão continuou tocando, e com a mão levantada a tocha. E a espada? Não pegaram na espada. E aí, irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que virou um furdúncio lá no arraial dos midianitas, eles se mataram todos. E aí Gideão foi lá só para saquear os despojos. Então, por quê? Porque o cavalo se prepara para a batalha. Então, veja bem, irmãos, você quer sua vitória? Então, veja bem, eu estou pedindo uma casa. É Deus que vai te dar a sua casa. Mas você ore, amado, vá ver alguns terrenos, vá em algumas imobiliárias, vai pesquisar com alguns corretores, e vai orando, e vai fazendo a sua parte. Você vai, na certeza, querido, que foi Deus que te deu. Né? Outra coisa, você precisa de passar no concurso. Né? Olha, vai chegar, o Enem foi adiado, mas esse ano é o ano que eu vou passar no Enem, porque muita gente não está conseguindo se preparar direito, eu vou aproveitar a oportunidade, esse ano eu vou tirar a nota máxima no Enem. Acredite nisso, amado, estude e vá. Mas você estuda, você dá o seu melhor. Quando chegar no dia, a tua vitória, ela virá do Senhor. Porque, veja bem, por dentro você está descansado. Lembra que eu falei agora há pouco? A tua cabeça vai funcionar melhor, o coração vai estar em paz, o teu interior, querido, vai fluir melhor na hora da prova, na hora do pensamento, na hora da redação, na hora de responder, de fazer os cálculos, porque por dentro você está descansado, você sabe que Deus vai te dar vitória. Mas você fez a sua parte. Mesma coisa no concurso, mesma coisa no Enem, mesma coisa no vestibular, e aí por diante. Então, querido, nós precisamos trabalhar o descanso interno. Nessa verdade, eu estou debaixo do favor de Deus, a graça de Deus está sobre a minha vida, a promessa de Deus está sobre a minha vida, e o milagre vai acontecer. Mas aí, você precisa ir lá e se preparar para a batalha, porque a vitória vem do Senhor. Né? Você quer ver um outro caso, irmão? Abraão, Deus fala para Abraão, tu vai me entregar o teu filho Isaque em holocausto. Né? Bem, aí você fala assim, Deus queria ver a fé de Abraão. Irmão, Deus já não sabia da fé de Abraão? Ele conhece todas as coisas, Deus não precisava disso. É que existe formas do agir de Deus, irmãos, que a gente não entende, porque ele continua sendo Deus, amém? Aí Abraão pega o menino, a lenha, pega a faca, pega o fogo, e sobe o monte, irmão, o Monte Moriá. Deu trabalho para subir o monte. Eles viajaram o caminho de 2 ou 3 dias, parece. Aí chegou na beira do monte, ele falou para os servos, fiquem aqui que eu vou até em cima oferecer o sacrifício. O menino vai subindo e fala, pai, estou vendo aqui fogo, cutelo e lenha, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão diz, Deus preparará para si o cordeiro. Aí Abraão faz o altar de pedra, coloca o menino, coloca a lenha, coloca tudo. A hora que ele vai sacrificar o menino, Deus intervém. E a Bíblia diz, amado, que Deus prepara para si o cordeiro. Abraão olha para trás e vê um cordeiro com o chifre preso nos arbustos, ele pega o cordeiro e sacrifica no lugar do menino. Então, querido, aí você fala assim, bom, Deus já não ia fazer isso? Por que ele pede para Abraão fazer Porque é assim que funciona, irmãos. Então, você precisa, querido, trocar o carro, é comum, é normal. Né? Você vê, eu ouvi um testemunho, algo que aconteceu, o missionário da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, missionário, na década de 80, já há alguns anos, ele estava pedindo a Deus um carro, para poder fazer o ministério, orando, pedindo a Deus o carro. Aí, naquele tempo, a gente procurava no jornal. Então, você pegava a parte de anúncios, e ele estava lá, então, procurando no jornal. Aí apareceu lá, Mercedes, ano tal, modelo tal, valor tal.
Então era mais ou menos assim, se a Mercedes valesse 80 mil, estava por 8. 8 mil? Aí ele falou, a mulher deve ter errado. Né? Aí ele ligou para a dona da Mercedes e falou, olha, o preço dessa Mercedes aqui é 8 mil mesmo? É 8 mil mesmo. Você quer vir e ver a Mercedes? Eu estou indo aí ver. Aí ele foi lá, já tinha aquele dinheiro, chegou e falou assim, a Mercedes é essa daqui, está com tantos mil quilômetros. Ele olhou a Mercedes, perfeita. E aí ele falou assim, olha, o valor é esse mesmo? É esse mesmo. Você está estranhando, né? Mas depois que eu fechar o negócio, eu te falo. Aí ele, então, pagou a Mercedes. A mulher deu o recibo, deu a documentação, passou. Aí ela falou, agora eu vou te falar. Agora que já está vendida, eu vou te falar, já é tua. Meu marido, ele fugiu com a secretária dele. E aí tinha uma filial da empresa nossa numa outra cidade, o sem vergonha teve coragem de ligar para mim e falar que tinha providenciado a mudança de tudo para outra cidade e pediu para mim vender a Mercedes e mandar o dinheiro para ele. Então eu estou vendendo a Mercedes e vou mandar o dinheiro para ele, do jeito que ele merece. Ah, entendi, então é uma vingança. É uma vingança não, é no mínimo o que ele merece. Então aquela mulher estava louca da vida com a traição do marido e pegou a Mercedes do marido e vendeu por qualquer preço. E quem foi beneficiado? O irmãozinho missionário. Amém? Bem, aí tudo bem, agora veja bem. Deus poderia ter dado essa Mercedes de uma outra forma, irmão. Mas veja, o irmão procurou no jornal, o irmão procurou nos anúncios, o irmão foi atrás para ver, o irmão foi se informar. Amém? Então, querido, é assim que Deus faz. Então, descansar em Deus não é passividade. Né? Essa semana, nós precisamos resolver aqui as questões do alvará da nossa construção, porque tinha dado um problemazinho no projeto, o projeto voltou, e aí, assim, irmãos, é coisa que tem que estar tudo certinho, né? Então, eu mandei que o moço parasse a obra, falou, para tudo aí, enquanto não sair esse alvará, a gente não vai tocar. E aí, então, eu fui conversar com as autoridades competentes, pedi intervenção de alguém, alguém interviu e ligou lá para o secretário de obra, falou, fulano, vem aqui que nós precisamos resolver um problema do pastor amigo meu aqui. Fui lá e sentamos e resolvemos. E aí, irmãos, eu corri atrás a semana. E aí eu consegui já protocolar o projeto, já com todos os acertos. O moço falou, até terça-feira já sai o alvará. Então, quer dizer, eu sei que é bênção de Deus, é milagre de Deus que já foi liberado, irmão, porque Deus não começa as coisas para largar pelas metades. Mas deu trabalho, eu precisei ir atrás. Aí alguém vai dizer assim, né? E é justamente aqui que está o problema, irmãos. Que muitos fazem isso e depois acham que o mérito é seu. E aí, irmãos, existem duas situações aqui. Primeiro, a complacência, a indolência, a passividade extrema ou a soberba. Então, as pessoas falam assim, não, eu fui atrás, eu corri, eu dei o meu melhor e consegui. Consegui porque eu fui atrás. Entendeu? E aí acha, querido, que recebeu aquela bênção e acha que foi mérito do seu próprio esforço, acha que foi mérito do seu próprio trabalho. E não foi. Não foi, amado, porque Josafá também preparou o exército, Josafá também colocou os soldados na linha de frente, Josafá também passou por uns 30 dias de treinamento do exército, Josafá também afiou as espadas, Josafá também lubrificou os escudos, como era costume da época. Ele também se preparou para a batalha, mas quem deu a vitória foi o Senhor. E o que Josafá vai falar? Que foi ele? Não foi, irmão, não foi. Então, nós precisamos entender, amado, que a honra e a glória sempre será do nosso Senhor. Nós continuamos sendo servos. O duro, irmãos, é quando a pessoa faz algumas coisas, ele vê que houve um resultado satisfatório e começa a se ensoberbecer.
E aí, quando ele se ensoberbece, ele acha que ele já está aprovado por Deus para qualquer coisa. Senão, eu lutei, eu fui atrás, eu fiz, Deus deu, então quer dizer que eu já estou bem na finta. Irmãos, e quando a pessoa passa a acreditar que está bem com Deus por causa de si, ele já caiu da graça. Na verdade, ele caiu em desgraça, porque o fim está próximo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. A glória é de Deus. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado para não cair nem no extremo da indolência e nem da arrogância, achar que somos nós que fazemos. Amém? Muito bem. Então, querido, para terminar, o que nós precisamos fazer? Primeiro, é decidir, não desistir de crer. Decida. Eu não vou parar de crer. Eu não vou parar de confiar. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de buscar. Eu não vou parar de ir atrás. Porque eu creio na promessa de Deus para a minha vida. Amém? E sempre mantendo o coração descansado. Amém, querido? Amado, você não precisa se preocupar muito com o passado, mas se preocupe com o hoje, porque certamente o teu futuro será diferente. E também não precisa se preocupar com o futuro, se preocupe com o hoje, porque o teu futuro será diferente. Amém? Segundo, saia da passividade, em nome de Jesus. Efésios 5,14 diz, pelo que diz, levanta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, levanta da passividade. Olha, eu quero a salvação da minha família, eu quero a salvação dos meus amigos, eu quero a salvação da minha casa. Querido, seja lá o que você quer em Deus, eu quero que o meu ministério seja bem abençoado, não estou feliz, não estou contente, irmãos, e que Deus continue gerando esse descontentamento, porque enquanto você estiver descontente, você não vai estacionar, você não vai parar. Então, amado, acredite, saia dessa passividade, saia desse ponto morto e levante-se, porque Deus tem promessas na sua vida. Amém? E por fim, amado, levantou. Retome o caminho de escalada. Volte a caminhar. Volte a trilhar o caminho da vitória, volte a subir o monte, volte a fazer aquilo que você estava fazendo e que parou por algum momento. Porque veja lá, amado, o que diz o Hebreus, capítulo 20, aliás, 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, ou seja, de perseverança, ou seja, continuar firme no propósito, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Então, o que isso significa? Mas significa que você já fez a vontade de Deus, você entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo, você está debaixo da graça de Deus. Amém? E a promessa de Deus na sua vida já aponta o destino de Deus para você, já aponta o futuro de Deus para você. Então, corra atrás dessa promessa. Eu tenho promessas de Deus, irmãos. Eu tenho promessas de Deus grandes na minha vida e que não se cumpriram ainda. E esses dias, meditando nessa palavra, preparando essas palavras, Deus renovou dentro do meu coração o desejo de continuar crendo, de continuar orando, de continuar buscando o cumprimento dessas promessas. Irmãos, e eu verei, em nome de Jesus, cada uma dessas promessas se cumprindo na minha vida. Amém? Então, amado, eu quero desafiar você nesse momento a orar comigo, amém? A se levantar, a retomar novamente as promessas de Deus para a sua vida e continuar crendo, continuar caminhando em busca do cumprimento. Amém? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela palavra do Senhor, Deus, em nossas vidas. Ó Deus querido, porque Tu és o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Pai, queremos agradecer ao Senhor por cada irmão, cada irmã que está recebendo essa palavra em suas casas. Ó Deus amado, por cada amigo, por cada visitante. Senhor,
nós te agradecemos de todo o nosso coração. Também, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ó Deus, então, que a tua palavra, Espírito Santo, penetre no mais profundo, no mais íntimo de cada coração. Senhor, ó Deus, e que o resultado seja, ó Deus, pessoas, ó Deus amado, tomando posse, Deus amado, dessa verdade. Pessoas, ó Pai, ó, dispostas, ó Deus, debaixo da sua graça, Deus, ó Deus, a renovarem, ó Deus amado, a disposição de buscarem a promessa do Senhor. Ó Deus, pessoas crentes, pessoas, ó Pai, que decidam não desistir, pessoas que decidam sair da passividade e decidam retomar o caminho da escalada em busca dessa vitória, em busca do cumprimento da promessa, em nome de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém? Amados, houve, assim, essa semana, aí umas desinformações, e nós deveríamos ter feito a ceia do Senhor no 3º domingo, né? É esse, né, Samuel? 3º domingo? É, né? Mas não fizemos. Então, nós vamos fazer a ceia do Senhor aqui pela live no domingo que vem, amém? Então, domingo que vem, nós vamos fazer a ceia do Senhor aqui pela live. Glória a Deus. Querido, mais um recado. Nós estamos preparando, queridos, a nossa galinhada para levantar recursos lá para a nossa construção. Então, você que puder doar, pode fazer as doações que a gente precisa para a galinhada. Arroz, milho de latinha ou de sachê, ervilha e que mais? Cenoura, aqueles enlatados de sachê. E galinha, se tiver galinha para doar, frango, pode doar. Amém, queridos? E com certeza nós vamos vender aí umas 200 e poucas galinhadas e vai ser uma bênção. Amém? Eu gostaria, querido, que você nos ajudasse também a vender os tickets, né, os bilhetes, e cada pessoa que comprar o bilhete da feijoada, guarda o nome da pessoa no canhotinho, porque galinhada, perdão, irmão, não é feijoada, não, é galinhada. Guarda o canhoto, porque nós vamos sortear uma bicicleta. Então, nós ganhamos uma bicicleta novinha, e para incentivar as pessoas a comprarem, então, nós vamos fazer o sorteio dessa bicicleta. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. E está encerrando aqui, então, a nossa live. Amém? Que Deus abençoe a todos.